E o Tô em Casa está chegando aí na sua timeline. Que delícia ter a sua companhia. E hoje ele tá tão especial, tá incrível, tá enchendo meu coração de alegria, de amor, porque ele está literalmente em casa. Hoje eu recebo com muito carinho o amor da minha vida, uma pessoa incrível que eu sou muito fã, que tem uma voz linda, incrível, que vocês vão conhecer, que é o meu querido Mauri, da dupla Maurício. Mauri, seja muito bem-vindo. Olha, o nosso amor valeu quando a gente fez a primeira vez. Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, prazer sem maldade. Aí vai. E vai, já faz 30 anos, né, amor? Só 30 anos. 30 anos juntos, e a gente namorou 2 anos, né? Foi muito rápido, não foi não? Foi rápido, a gente namorou 2 anos e casou. E o Mauri, a gente se conheceu na TV. Eu tinha um programa infantil na Record. Exatamente. E ele gravava aquele programa do Marcelo Costa, a dupla dele, né? Especial Sertanejo. Especial da Rede Sertanejo. Record. E o Marcelo Costa, ele gravava no estúdio de baixo e eu gravava no estúdio de cima, porque o meu programa era de segunda a segunda, das 8 ao meio-dia. Então era todo gravado. Aí eu subia, gravava, descia, trocava de roupa, maquiagem, cabelo, aí nós nos encontramos. Na verdade foi muito interessante, né, esse nosso encontro, porque você estava na correria do seu programa e eu estava naquela época de correria muito grande com o Maurício e Mauri, com meu irmão, e a gente estava no auge do sucesso, fazia shows de fim de semana, a gente recebia agendas, aí já tinha que ir para São Paulo para fazer os programas, e um deles realmente era o programa do Marcelo Costa. A gente fazia muito naquela época o programa do Marcelo Costa, Especial Sertanejo, e também fazíamos muito o Sabadão Sertanejo, nosso eterno Gugu Liberato. E daí na Record, na época no estúdio da Record, era ali perto do aeroporto, né, de Congonhas. Na Avenida Miruna, eu lembro. Miruna, exatamente. Que eu fazia o sorteio do programa Avenida Miruna, eu não lembro o número. Aí a gente dividiu o camarim ali, todo mundo, quer dizer, na área de maquiagem, né? Cabelo e maquiagem, Cabelo sempre e foi o mesmo maquiagem. camarim. Os artistas ficavam tudo no corredor ali, cada um se arrumando, se preparando, e depois tinha um espaço grande ali para maquiagem, né? Onde ficava todo mundo esperando a hora para ser maquiado. Aí na época era a Tati, né? Era Tati, o meu apelido era Tati Bitati. Tati Bitati estava lá se maquiando. Aí já começa, aí eu acho que foi aquele lance de primeiro olhar, né? Foi, né? A turma ali ficou todo mundo tentando. Vai pula essa parte, né? Todo mundo flertando, tentando. Eu tinha, na época, a gente casou Nossa, em eu era 94. Foi quando a gente lançou essa música. Essa música, Sempre vocês Seu estavam Homem, trabalhando 92. essa música, Era o lançamento da música Sempre o Seu Homem, pela gravadora Continental. Essa música estourou. E então, como diz a música, olha, nosso amor valeu, né? Quando a gente fez a primeira vez, e daí veio o Maurizinho. Não consigo esquecer essa emoção de uma vez em me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem. Que delícia. Olha, vou falar pra vocês, eu voltei no tempo. Tiro Nossa, certeiro. passou tanta coisa na minha cabeça agora, enquanto ele falava, assim, tanta história gostosa, que hoje, assim, eu acho que nós somos vitoriosos, né, bem? Porque 30 anos de casado não é qualquer um, não, sabe? Acho que é muita cumplicidade, no mundo companheirismo. moderno de hoje, né? Hoje o mundo que vivemos, né? Acho que tudo é muito veloz com esse mundo da internet digital. A pessoa casa, no dia seguinte ela separa, faz aquela festa linda, aí bota na internet, aí nasce o bebê, faz aquela coisa de chá de revelação, se é azul, se é rosa, aquela inventa uma estrutura e daqui a pouco, dá pouco tempo já anuncia na separação. Então assim, hoje com esse mundo digital, o mundo moderno, tá faltando mais amor. Mais respeito, mais cumplicidade. Acho que nós somos aquele casal raiz, né, bem? Nós somos a geração raiz. Raiz mesmo, aquele, grudou a raiz, não solta mais. Nós somos brutos, né?
Como diz as minhas, a Deilara teve com você aqui, elas são as brutas, né? Você sabe, né? Aham. As brabas, As né? As braba. brutas, bravas. Então nós também somos os bravos e Os os bravos brutos. brutos no amor, né, No Bey? amor, na cumplicidade. É E vamos, verdade. vamos em frente com Deus sempre conduzindo. É Ó, mas não sempre é Deus. fácil, tá? A gente tá aqui falando 30 anos, mas muitos perrengues, muitas lutas, mas a Claro. gente superou todas, sempre com amor, sempre na conversa. E assim, foram anos incríveis e a gente vive muito bem, feliz, graças a Deus, Amém. né? Glória a Deus. Vamos contar um pouco da tua história como dupla, como vocês começaram. Na verdade, a dupla Maurício e Mauri, a gente, quando iniciou a dupla, o meu irmão Maurício, ele era músico, né? Titãozinho Choró. E eu era da produção. Eu acho que dos meus 18 anos, assim, eu sempre gostei da música, eu sempre me relacionei por conviver em casa com os meus irmãos, Chitãozinho Choró. Morávamos todos numa casa só, imagina aquele monte de irmãos, os 8 irmãos, e eu, o caçula. Então, os meus irmãos viajavam, fazendo shows, chegavam de viagem. Naquela época não tinha nem a estrutura que tem hoje, era a vida simples, era carro, era caminhonete. E eles ficavam se preparando para os próximos shows, ensaiando, cuidando dos instrumentos. E eu vivia aquele mundo ali. E eu aprendi a tocar violão com 10 anos. Foi meu pai que me deu o primeiro ensinamento, né, dos acordes do violão. Então eu sempre gostava de estar com meus irmãos ali. E daí quando tinha shows dele em circos, na época eu lembro direitinho, em Campinas, quando era perto de casa eu gostava de ir no show, no circo. Aí no circo eu lembro que eu ficava vendendo aquelas revistinhas, né? Antigamente tinha as revistinhas com as cifras de músicas. E no circo eu gostava de ficar na arquibancada vendendo revista e tudo mais. Então eu sempre gostei de estar junto com eles. Aí quando, na minha adolescência, aí começou a surgir a chance de viajar, de estar junto nos shows. E quando surgiu a primeira oportunidade, eu fui trabalhar com eles na parte de produção mesmo. Na parte Com seus técnica, irmãos, Chitãozinho e com os meus Chororó. irmãos, Chitãozinho e Chororó. E ali eu estava já realizado, porque eu tinha o meu salário, o meu cachezinho. Eu gostava de fazer aquilo que é cuidar dos instrumentos, de cuidar da parte técnica, e fui aprendendo. E dali, daquele palco, a gente passava o som, porque o Chitãozinho Choró, é difícil eles ensaiarem naquela época, eles já estavam prontos, né? Sempre Aí eles nasceram prontos, né? Então a banda passava o som, montava toda a produção do show. E naquela época que eu estava com eles, eles tinham a própria estrutura, tinha caminhões, tinha o som, o palco, luz, tudo. Eles investiram muito para levar a estrutura para as festas. E daí eu era da equipe técnica e nos ensaios, nas passagens de sons, o Maurício passava o som também comigo, a gente ficava cantando na passagem de som e cantando as músicas deles. A banda passava o som e a gente cantava e ficava curtindo. E você já fazia segunda voz? Você já sabia ou não? Não, eu aprendi a fazer segunda voz ouvindo o Chitão, sempre. Então Mas nessa passagem de som que vocês faziam, o seu irmão cantava primeiro e você já fazia a segunda? Eu já sabia fazer segunda voz. Ai, que legal. Eu não sabia disso. A segunda voz eu aprendi desde pequeno, assim. E daí quando a gente formou a dupla Maurício e Mauri, nessa época eu era muito moleque, eu tinha a voz aguda, eu cantava alto, tinha um timbre forte. Aí quando fomos montar a dupla Maurício e Mauri, quando surgiu o convite, né? Porque foi assim, o convite aconteceu quando os meus irmãos estavam fazendo uma temporada de shows em São Paulo, naquela época no Olímpia. Aí um diretor da gravadora Continental, que é o saudoso Paulo Rocco, ele estava no show, assistindo o show do Chitão Choró. Depois acaba o show, vai todo mundo no camarim para tirar foto, para dar um abraço, estar com os artistas. Aí o Paulo Rocco, como ele viu no show do Chitão Choró que o Maurício, além de tocar contrabaixo, ele também cantava a música Majestade do Sabiá, aquela música com o Jair Rodrigues, né? O saudoso Jair Rodrigues. E o Maurício fazia parte do Jair Rodrigues na música, no show. Aí o diretor da gravadora, vendo o Maurício cantando, tocando, aí ele foi convidar o Maurício no camarim. Pô, eu vi que você canta, manda bem, você não tem interesse em gravar, você não tem com quem alguma dupla, você não tem ninguém que canta com você.
Aí ele falou, não, tem o meu irmão Mauri que trabalha com a gente aí na produção. Aí surgiu a ideia do convite. Aí o Maurício ficou feliz da vida. Ele veio me chamar. Ó, Maurício, o cara da gravadora me procurou lá e tá interessado em gravar um disco com a gente. E eu era muito vergonhoso. É engraçado. Mentira! Eu era muito vergonhoso. Eu tinha uma vergonha do palco, uma vergonha das pessoas naquela época. Ah, tá explicado começou então a a dupla- Bia. Da onde a Bia É. veio a timidez dela? Quando começou a dupla eu era muito tímido. Aí Como que você ficou sem vergonha? é a estrada da vida. Ah, tá explicado. É a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo, né, com o passar dos anos. Mas no começo, quando surgiu a formação da dupla, eu era muito vergonhoso. Aí o Maurício, a gente foi pro estúdio para gravar algumas músicas, fazer algum... né, a gente fala projeto hoje, né? Hoje é projeto, fazer conteúdo. Naquela época era tudo na raça. Então a gente... Nossa, não. O músico do Chitão, tinha o Cebolinha, que era o tecladista na época. Aí tinha o Macarrão, que também tinha estúdio. A gente foi lá pro Macarrão para fazer música, produzir, fazer material, criar alguma coisa, né? Nessa época seu pai era vivo? Meu pai já tinha Seu pai nem falecido já. pegou vocês, Meu pai não então. chegou. Meu pai chegou a ver só o sucesso dos Irmãos Dos Chitão Chororó. quando só. lançou o Fio de Cabelo em 82. Ele faleceu em 83. Quando ele faleceu, você já fazia a produção Eu já estava envolvido com eles. com eles. E seu pai deixava você ir? Meu pai, Ele né, te quando meu pai apoiava? faleceu, eu tinha 13 anos, né? Eu era criança ainda. Mas com eu 13 anos gostava, você já eu gostava. trabalhava com eles? Não trabalhava, mas eu Ah, estava tá. envolvido, já gostava, tá junto. Eu já acompanhava nos shows perto de casa. Aí quando meu pai faleceu, ele chegou a ver o sucesso dos Irmãos. Mas o Maurício e Mauri, a gente, quando começou, em 91, né? A dupla começou em 90. Aí a gente foi convidado pela gravadora, então a gente foi preparar material para apresentar. Aí fomos pro Macarrão, nós chegamos a fazer até jingle, propaganda pro Caldos Mágica. Então a gente começou a fazer trabalho, assim, naquela época a gente falava que era vinhetas de rádio, né? A gente fez o jingle da Caldos Mágica, fizemos o jingle da Vinho Chapinha. Então e daí no estúdio que a gente estava trabalhando as músicas, aí foi onde a gente discutiu sobre fazer primeira e segunda voz. Como o Maurício já era o mais velho, né? Então sempre o mais velho é o que tem autoridade, foi ele que convidou para formar a dupla. Aí foi uma decisão de irmão mesmo ali, dele ficar a primeira voz. Eu era muito garoto, aí o Maurício já mandava muito bem na primeira e daí eu fiz a segunda. Aí deu muito certo, o casamento das vozes. Aí a sorte foi que esse disco, que a gente não tinha pretensão de fazer sucesso. Só que a música Paixão Loucura, sem dúvida alguma, lançamos em 91 pela gravadora Continental, no mês de abril. E nesse mesmo tempo, o Zezé de Camargo e Luciano lançando pela Copacabana É o Amor. Então as duas duplas trabalhando o seu primeiro sucesso. E essa música Paixão Loucura, na verdade, ela foi feita pro Chitãozinho Chororó, né? Paixão Loucura, essa música entrou no nosso disco quando a gente estava na fase já final da produção musical do disco. Primeiro disco nosso. Lá no estúdio Gravodisc em São Paulo. A gente estava já gravando, preparando as músicas. Aí os meus irmãos estavam gravando aquele LP ainda, né? O Cowboy do Asfalto. Lá no estúdio Mosh. Legal. Cowboy do Asfalto. Daí a gente não via a hora de acabar a gravação do nosso disco lá no Gravodisc, montava no carro, vamos passar no Mosh, que era caminho, né? Marginal Tietê, né? Caminho de Campinas. Vamos passar no Mosh para ver os irmãos, né? Para aprender um pouco, para quem sabe, né? A gente melhorar cada dia mais. A gente passou lá no Mosh, eles estavam gravando. E naquela época era muito normal dos artistas, quando estavam gravando, no estúdio, os compositores tinham o hábito de ir lá na porta do estúdio, bater no estúdio para abordar o artista para ver se consegue mostrar alguma música. E lá no estúdio, quando o Chitãozinho Chororó ia gravar, era uma loucura, né? Todo mundo queria estar lá para mostrar músicas. E nesse dia que a gente foi lá dar só um abraço nos irmãos, ver eles gravarem, aí a gente deparou na recepção ali do café, né? Que tinha um lugar do café da turma ali para ficar na resenha. A gente deu de frente com o Paulo Debétio. O nosso também, ele partiu faz pouco tempo, o nosso saudoso Paulo Debétio. Aí ele veio conversar com a gente, ó, ele sabia que a gente estava gravando também, falou, seus irmãos aqui, eu já passei algumas músicas para eles, né? Mas tem uma aqui que eles não aprovaram, queria mostrar para vocês. Só que nesse disco do Chitãozinho Chororó, eu lembro muito bem, que é o disco que eles lançaram a primeira vez, a gravação da Evidências.
Nuvem de Lágrima também estava nesse disco. Aí ele começou a mostrar pra gente. Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura, mas o meu desejo de caça procura, até quando tento fazer outro amor. Aí vai, né? Então ele mostrou essa música cantando essa melodia. Aí quando veio pro refrão, aí na hora o Maurício me falou, não, Paulo, essa música já passa pra gente, vamos mostrar pro nosso maestro, vamos gravar essa música. Aí foi na hora, assim, a gente mostrou pro Eduardo Lage, que era o nosso maestro, produtor musical também na época, mostrou pro Eduardo Lage, ele tirou a música do disco e colocou Paixão ou Loucura. Que legal. Então a música ela entrou como as últimas do projeto, do Maurício e Mauri. Nos últimos minutos do segundo tempo. Exatamente, final do jogo, né? Tava na prorrogação do jogo. Ainda bem que seus irmãos não quiseram a música, né? Esse amor eu sei, quer me enlouquecer. Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber. E ainda vem meu coração me pedir pra não te esquecer. Sensacional, muito gostoso, né? Que delícia. Eu não falei que ele tem a voz linda, incrível. Eu sou suspeita em dizer, né? Porque eu fico babando, eu amo quando ele canta. Às vezes a gente faz churrasco com os amigos, né, em casa. E as minhas amigas já, será que o Maurino toca, não pega violão? E eu adoro, minhas amigas também, a Eli, a Rita, um beijo. A gente curte muito de ver ele cantar, né? Na verdade, eu tive que de fazer igual a Dailara, né? Na gravação do seu programa aqui no podcast. As notas agudas tiveram que fazer o falsete. E na verdade, recentemente a gente fez um show em Assis, um show recente nosso lá mandar um abraço ao pessoal de Assis. Foi um show maravilhoso na Festa do Milho, Maurício e Mauri. E naquele dia tava uma noite tão fria, aquela passarela. E eu não tinha como não fazer show na passarela, no meio da galera. Então daí a frente fria, o calor da iluminação do palco, acabei pegando uma gripe muito forte. Tô tomando medicamentos, então a voz acaba não saindo. Então nos perdoa o pessoal de casa aí, tá? Imagina se ele tivesse com a voz limpa, né, gente? Dando uma disfarçada aqui, mas é bom só relembrar, né? Se ele estivesse com a voz limpa, aí vocês iam ver o vozeirão. Mas eu tô achando ótimo, né? Porque eu tô acostumada e eu gosto muito, né? Mas como tô em casa, né? Tá em casa, tá à vontade, tá né? Certo. E ele gosta, viu? Ele gosta de cantar. Tem artistas que já não curte muito quando sai, vai viajar, passear, tem rodas de amigo. Eles não gostam de cantar, eles gostam de estar no seu canto, curtir a festa, descansar, né? Porque o trabalho já é cantar, tá na estrada direto. O Mauri já gosta, ele já curte, né? Na verdade, eu acho que a gente viveu o auge, né, do Maurício e Mauri, de muitos shows e muitos shows. A vida é muito corrida, graças a Deus. Na década dos anos 90, nós somos a geração dos anos 90, né? Essa geração que marcou demais a música sertaneja. E nesse tempo, né, dos anos, aí teve uma experiência que eu vivi assim, quando eu fui para a igreja evangélica, né, eu gosto muito de ressaltar isso. Aí na igreja eu comecei a receber o convite do pastor de ajudar no louvor. Aí eu comecei a aprimorar, a ouvir, né, naquela época a gente ainda ligado a fita cassete, eu lembro direitinho. Aí eu comecei a ouvir louvores antigos, né, os hinos da harpa, ouvia a Aline Barros Diante do Trono, e daí eu comecei a aprimorar. Aí na igreja eu comecei a cantar e senti assim que a minha voz, Deus começou a me abençoar, me agraciar com a voz, e comecei a achar graça. Falei, poxa vida, é gostoso cantar mesmo, né? Fazer a primeira voz. Então foi a igreja que me despertou e me aprimorou, né? Agradeço assim, que a música é um dom de Deus, né? E eu gosto assim, até hoje assim, eu, às vezes, não só em casa, mas quando às vezes estou em algum lugar com um amigo, às vezes começo a cantar. Tem louvores que marcam, por exemplo, esse daqui que eu gosto de cantar, que todo mundo sabe que essa letra é uma letra muito profunda. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Ele estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Então, na verdade, a igreja nos aprimorou, Deus nos abençoou, né, com a voz, com a música. Então, hoje eu me sinto feliz quando eu estou em casa ou na resenha com os amigos. Eu gosto de estar com o meu violão, eu gosto de estar sempre no jeito assim. E quando eu canto, o pessoal bate palma e vibra, então é sinal que está agradando. Ai, E os sempre, meus amigos né? aí que já me conhecem sabem muito bem. Então me faz bem. Eu acho que a música ela tem um poder de mudar o ambiente. A música, a gente sabe que quando ela chega e é bem entoada, ela muda o lugar. Eu Muda o acho que lugar, muda o ninguém clima. vive sem música, né? Triste é aquele que É, não ouve música. Eu não conheço ninguém que não tem uma música do namoro, uma música da adolescência, que uma música não marcou tua vida. Não existe quem não gosta de música, né? é, Tem a- aquele ditado, quem canta seus males é. espanta, né? Então, assim, música é tudo, né? Você não faz uma festa sem ter música, né? E essa música realmente que você falou que é a composição do meu irmão do Choró, né? Você sabia disso? Qual? Nascemos para cantar é uma versão Nascemos para cantar? que é a composição do Choró. E mais um outro parceiro, acho. E essa música realmente é bem a realidade, né? Onde chega, quem canta os males espanta, a gente é feliz. É. Quem canta os males espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. E é por aí, é dom de Deus, né? E a sua Fico família feliz. nasceu para cantar mesmo, né, bem? Eu Nasceu sou mesmo suspeito de para falar, isso, né? E o mais gostoso é falar, né, dos irmãos, né, do espelho, né, que é Chitãozinho e Chororó. Como foi sua infância com eles? A minha infância, na verdade, eu fui uma criança que aquele filho caçula mimado, né, porque eu tive muito problema de saúde da minha infância, dei muito trabalho para os meus pais, de ser uma criança, de nascer doente, desenganado pelos médicos. Ele nasceu de 7 De meses, 7 né? meses, exatamente. Lá em Mauá, na Beneficência Portuguesa, Mauá, 1970. Eu não acho ruim de falar da idade, não, porque é experiência, né? E lá em Mauá, quando eu nasci, minha família conta que eu nasci desenganado pelos médicos. E naquela época difícil da família, pobreza, dificuldade, a condição financeira bem difícil. E eu ouço a história dos meus irmãos mesmo que me contam, diz que o meu irmão Chitão, ele tinha que... Minha mãe estava já em casa e eu internado no hospital, que minha mãe tinha que tirar o leite e meus irmãos tinham que ir até o hospital para levar para as enfermeiras me amamentarem. Então eu nasci de 7 meses e desenganado, mas Deus desde do meu nascimento já tinha um cuidado da minha vida, né? Deus já tinha cuidado de mim. E daí foi um crescimento difícil. E de Mauá, minha família foi para São Paulo. Até os meus 10 anos nós moramos na Vila Alpina. Ali na região ali da Vila Prudente, do ABC ali, né? Na Vila Alpina também foi uma fase difícil para minha família. Morando de casa de fundo, morando numa casa pequena. E vocês, Os além 8 de irmãos. ser 8 irmãos, tinha o Marciano que O morava junto Marciano, também, né? ele namorava a Rosária, né? Na época ele estava também na Que batalha a contra Rosária é a uma minha- das irmãs, né? Isso, aí o Marciano morava com a gente também, chegou a morar com a gente nessa casa de fundos e todos os irmãos dormiam em beliche. Imagina a casa de fundo e beliche, 8 irmãos, só que os meus irmãos sempre viajando, né? Eles iam para a estrada, fazer shows em circos e tentar a vida com a música. Naquela época é a história que eles contam do Fusquinha, né? A história do Fusquinha. Então eu vivenciei. E a minha família de São Paulo, 1980, eu tinha 10 anos. A minha família resolveu vir para Campinas, né? Que atualmente a família toda criou raiz em Campinas. A minha família veio para Campinas por minha causa. Eu estava doente. Naquela época lá em São Paulo, eu tive uma infecção pulmonar por causa da poluição de São Paulo. E essa infecção pulmonar foi tomando conta. Eu vivia tossindo, vivia desnutrido, vivia tossindo, vivia doente. Não podia brincar na rua, não podia jogar bola, não podia tomar chuva, não podia nada. Aí minha família descobriu uma doença, uma infecção pulmonar. E essa doença realmente era bem agressiva.
E naquela época a medicina também era bem complicada, bem difícil. Aí os médicos em São Paulo, eu fiquei internado durante meses no hospital Darcy Vargas. E lá em São Paulo, nesse hospital, os médicos queriam fazer uma cirurgia para extrair essa infecção no meu pulmão esquerdo. E essa cirurgia, eu era muito novo, muito fraco. Os meus pais tinham medo. E minha mãe também preocupada, e meus irmãos também. E foi onde surgiu a ideia deles, tipo, vamos embora de São Paulo. E o Darcy Rossi, que também é o compositor do Fio de Cabelo, na época ele morava em Campinas. Ele trabalhava numa concessionária aqui da Chevrolet, né, eu acho, GM. E daí o Darcy morando aqui, foi ele que arrumou a casa para meus irmãos. A primeira casa que eles compraram em Campinas foi através do Darcy Rossi. Eu até tenho no meu celular uma foto, tem que achar essa foto. Eu tenho uma foto que o meu irmão Tiãozinho que me mandou até. Tá, nessa foto tá o meu pai, o Chororó, o Marciano, acho que o Tiãozinho, o Maurício, mas alguns irmãos pintando a frente da casa, numa escada. A gente pintando essa casa. Uma casa simples, humilde, uma casinha gostosa. Foi a primeira casa deles. Que bacana. E daí minha família mudou para Campinas em 80. Eu tinha 10 anos de idade. Aquela história do caminhão de mudança com o cachorro junto. Essa história aconteceu com a gente. Então, eu tenho essa foto, até hoje guardada, acho que está no meu celular. Tá o meu pai. Meu pai é um homem que eu não esqueço de nada dele assim, porque na minha infância, aquele filho caçula, doente, né, que o pai sempre cuidava, sempre pegava na mão. Meu pai, eu lembro até em São Paulo, ele ia nos botequinhos tomar a pinguinha dele, ele me levava junto. Ele ia pra boteco comer doce. Eu ia comer doce, comer coxinha e tomar caçulinha ainda. Eu lembro direitinho. E daí em Campinas, quando eu tenho essa foto ali, eu lembro direitinho. O meu pai, ele usava essas calças de brim. Ele usava camisa de botão só, ele não usava camiseta não. Ele não gostou de camiseta, ele usava camisa de botão e ficava aberta, né? Com a barrigona de fora. Que barato. Com o barrigão de fora, aquele cabelo repartido do lado assim, lambidão, assim, bonito. Mas ele era bonito. E usava óculos, ele tinha um bigode assim, o jeito assim, a barba, né? Ele era bruto, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito querida, onde chegava a fazer amizade fácil. E eu lembro direitinho, quando ele ia no bar do Dalvino, Lembra lá em Campinas, até o nome do no dono bairro do que a gente boteco. morava, ali no bar do Dalvino, eu ia com ele. Ele ficava tomando a cachaçinha dele, eu era criança de tudo. Aí ele era doce, era tomar caçulinha, Que comer delícia, salgado. né, gente? Relembrar, isso é tão gostoso. Quando você relembra, você revive Você isso, volta né? ao passado. E uma das coisas também que me marcou demais, a nossa escola, na rua que a gente morava, era uma rua de terra, né? Na Rua das Dálias. Olha só, não esqueço nunca Nossa, mais. ele tem uma memória, Rua meu das marido. Dálias era a rua de terra. Aí na frente da nossa casa, assim, do lado assim, tinha um terreno baldio e do lado tinha um campo de futebol, que era terrão puro. E ali era futebol de fim de semana, mas ali o futebol que acontecia ali é só para os adultos. A gente era criança, então nosso futebol era na rua. De brincar na rua, de ficar na rua. Eu lembro quando foi a nossa primeira bicicleta, né, que a gente ganhou. E o meu pai, eu não esqueço nunca, que meu pai ele acordava cedo. E eu tinha que acordar cedo para ir para a escola também. Ficava bravo demais. E já acordava cedo e meu pai já fazia o cafezinho dele e já ligava o programa do Zé Bétio. Essa história do Zé Bétio de ligar o rádio de manhãzinha, todo jovem, todo aluno, Sim. toda pessoa que cresceu hoje vai voltar ao passado. Porque e meu relembrar. pai e minha mãe também é a mesma coisa. Ligava o Zé Acorda, Bétio. Zé! Acorda. Fala, Zé, fala, bem fala assim assim. mesmo. Aí ele chamava o jumento, a mula dele lá, era uma bagunça. A gente já acordava com isso, né? Já acordava com o pãozinho na mesa. delícia, Naquela época, nossa cheirinho época de café. era bengala, né? Não tinha pãozinho francês, era bengala. Eles Café com leite. Embrulhava assim no papel manteiga, né? Um negócio diferente. Não, era um papel cor-de-rosa, Era um né? papelzinho de meio... Não, rosa era carne. Carne era Era manteiga mesmo, papel meio mesmo. marronzinho. É verdade. E era gostoso, aquela bengalinha assim, aquele cafezinho, aquela vidinha simples, não tinha coisa luxo, boa, não tinha né? frescura. A dona Araci, então assim... Era bom, né? Eu tenho saudades. Meu pai, assim, é uma pessoa, assim, que me ensinou muito. Eu aprendi muito com ele. Meu tempo de vida, o tempo dele de vida comigo, assim, ele morreu, eu tinha 13 anos.
Então eu lembro direitinho de tudo que eu vivi com meu pai. Eu lembro quando meus irmãos deram o primeiro Jeep para ele. Ah, que bonitinho. Porque ele gostava de estar com os irmãos, com os filhos, né? O sonho dele era estar com os filhos viajando. Os meus irmãos faziam muito show em circos. E meu pai gostava de acompanhar. Meu pai era como se fosse um assessor, um empresário, um companheiro, um Gostava motorista. de estar ali junto, né? Então aí quando meus irmãos acharam que tinha que deixar o pai para cuidar dos irmãos mais novos, então não era aquilo que ele queria. O que ele queria realmente era a estrada. Que Caminhoneiro, legal, né? gente. Como Vida é de gostoso caminhoneiro. a gente reviver essas histórias, né? Dá uma olhada nesse recadinho dos nossos parceiros. E a 7374 tá aqui com a Loura no programa, gente. Cada calçado, olha, um mais lindo que o outro. Eu tinha que vir toda bonita aqui para vocês, né? E lá tem o tênis da Vans, tem Farm, tem assim, uma marca melhor que a outra ali. Linda também, linda mesmo. Aí são... E também tem uma história de que o Chororó fazia as roupas, né? E ele pegava retalhos do que sobrava e ficava para você, né? O Chororó, na verdade, ele sempre foi um cara muito inteligente. Ele é tipo de pessoa que, quando ele quer alguma coisa, fazer alguma coisa, ele é persistente. Enquanto ele não concluir, ele não desiste. E lá em casa, né, as roupas dele de shows, ele fazia ele aprendeu, não lembro, não sei de onde foi esse dom que ele extraiu, mas ele era muito perfeccionista. E eu lembro que tem até uma foto nossa também, a camisa que ele fez para ele usar no show, a sobra que tinha da camisa dele, a minha mãe fazia para mim. Então eu tenho uma foto lá na Vila Alpina, da família toda abraçada, reunida. Aquele zoiudinho, magrinho, feinho ali, pequenininho sou eu, com a camisa feita do tecido da camisa do Chororó. Vocês fizeram no Luciano Huck, né? A transformação. Vocês fizeram a transformação do antes, né? E depois, isso, né? É porque assim, eu tenho essa experiência com meus irmãos, claro que eu não consigo relembrar muito, que eu era muito criança, mas eu sempre fui um irmão caçula, pelo fato da questão de estar sempre doente, sofrendo, e acho que tinha o amor, o cuidado, a preocupação, né? E daí o próprio Chitão Chororó, né, que eu falo que é o Zé e o Durval, sempre foram meus pais, né, também, né? Me trataram como filho, né? O meu pai, como faleceu muito cedo, então eu adotei os dois como pai. Eu tive dois pais, né? Meu pai foi morar com Deus e Deus me deu dois pais, que é o Zé e o Durval. Na verdade, até hoje, até né? Hoje. Porque eles são os conselheiros. O Mauri, quando tem um problema, alguma coisa, corre pro colinho deles lá, né? E é gostoso, porque a gente se respeita, a gente segue o exemplo deles, né? É uma responsabilidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente vive um mundo mal, a internet hoje ela é muito perigosa, né? Nem tudo que você fala, que você pensa, você pode soltar. Só que com eles a gente tá tranquilo, a gente se respeita, eu adoro, eu amo, né? Tanto o Zé como o Durval. O Zé, o Chitão... Em casa o Chitãozinho é o Zé, é o Zé, né? o Chitãozinho, e exatamente. O Chororó é o Durval. O Chitão eu tenho muito do Chitão. O Chitão é um cara que tem esse lado de relacionamento, lado empresarial, de se relacionar, de marcar presença, de network, de negócios. E o Chitão eu aprendi muito isso com ele, né? Ele é bem sério também, ele é bem sistemático, muito correto. E o Chororó é o lado do profissionalismo, do perfeccionismo, né? O Chororó é muito Eu acho que você também puxou muito a ele, porque o Mauri, gente, ele é uma pessoa extremamente perfeccionista. As pessoas que trabalham com ele até sofrem um pouco, porque ele gosta de tudo muito certinho, ele é organizado, ele corre atrás, ele não deixa a ponta solta, ele resolve. Ele não vai embora sem resolver um problema, ele tem que resolver. Ele é muito perfeccionista, você é? E uma coisa do Chororó que eu gosto demais além dele ser muito família, né, paizão, com os filhos, com os netos, ele herdou esse lado dele também de curtir, que nem a marcenaria que todo mundo fala na internet, o né? vô Gepeto, né? É o vô Gepeto. Ele herdou do meu tio Germano, né? Que meu tio Germano, irmão do meu pai, que faleceu também, ele era marceneiro. E eu acho que o Durval, né, o Chororó, as casas deles, eu lembro muito bem. Alguns móveis da casa do Chororó no começo, há muitos anos atrás, é meu tio que fez. Então o Chororó, ele é muito inteligente, ele é musicista, ele é instrumentista.
O único defeito meu é isso, de não ser persistente como ele é, de aprimorar musicalmente. Mas eu tenho orgulho de falar dos dois, porque eu tenho um respeito. Para mim não existe quem é o melhor, não existe ali. Ali são... O amor e o respeito é o mesmo para os dois, né? O nível de respeito e de amor assim é o mesmo para os dois. Tanto com o Chitão, que é o José, como para o Chororó Durval. Então eu tenho gratidão. Acho que tudo que eu conquistei até hoje, que eu sou na música, como ser humano, como pai, como família, em primeiro lugar agradeço a Deus, né? Que foi Deus Claro. que me capacitou, que me deu vida para ser um espelho aí, uma referência. E os meus irmãos que me ensinaram muito. E meu pai e minha mãe com aquela simplicidade de uma vida simples. Dona Araci, né? Dona Araci tá doida. Minha Esse mês foi mãezinha. aniversário dela, dia 15 de agosto. Então, não tem como não esquecer, né? É, A Dona Araci, nossa mãezinha. A gente sabe que ela foi embora também cedo. foi cedo, uma querida mesmo, um amorzinho. Nossa, E que a delícia. gente sente essa falta até hoje. E quando eu vejo assim, a gente vê um mundo tão doido assim, nesse mundo digital, a internet. E tudo você vê que tá na tela, aquela coisa é linda, mas na prática, né, é nada daquilo. Não são todos, né? Então a Nem gente tudo vê que assim você vê mas assim, É. tem muita gente que mostra a verdade, sim, sabe? É, e- Eu acho assim que a internet tem um campo perigoso. Mas eu acho Uma que tem brecha, muita né? gente verdadeira também. A gente não pode generalizar, porque hoje tudo é internet. Nós estamos aqui na internet, né? Como estou em casa, o Pode em Casa agora na internet. Então, e a nossa intenção aqui é passar, levar leveza, levar amor, levar história, diversão. A nossa intenção é essa. A gente está aqui contando a nossa história, ele está contando a história dele, da infância, com os irmãos, com a família, que é uma coisa gostosa. E é a verdade, a gente está mostrando uma verdade. Então, nem tudo é tão ruim. Tem, assim, muito lado ruim, infelizmente, mas nem tudo, né? O que eu quero dizer assim na minha colocação, falando da minha família, é que as pessoas, na verdade, esse mundo que a gente vive hoje da internet, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. As pessoas têm que aprender a perdoar, a amar mais, né? Respeitar, né? Respeitar mais. Respeitar a opinião, porque hoje, né, tá uma divisão. É uma confusão. Então, por exemplo, muitas pessoas gostam de um time ou de um lado político ou de uma cor, então você tem que agradar aquele que gosta da outra cor, senão ele vai cair matando você. Então, assim, eu acho que deveria ter respeito, sabe? Por opinião política, por curtir um time de futebol, por gostar de alguma coisa. Cada um devia respeitar, mas infelizmente hoje a internet dá isso, sai briga. E o recado mais importante que eu quero dar para você aí, jovem você, que talvez tem o seu pai, tem sua mãe aí com você, a sua vida é corrida, trabalho, é correria, projetos, negócios, mas aproveita aí, meu irmão, meu amigo, minha amiga, valoriza o teu pai, valoriza tua mãe, não importa o que aconteceu, não importa quais as brigas, que pai e mãe é precioso, é a peça fundamental da sua vida. E a tua porque família você é projeto sente de Deus. falta, né, Bem? Eu falo porque eu sinto falta da minha mãe e do meu pai demais. E quando eu sinto aquela carência de ter um colo, um abraço assim, de pegar. Eu lembro quando eu chegava na minha mãe, que eu adorava de deitar no colo dela e começar a mexer no meu cabelo. Então eu falo para aquele filho, para a filha, para aquele que está em casa, que brigou com teu pai ou com a tua mãe, ou está vivendo uma crise idiota afastada, aí, né, dos pais. Afastado por alguma fofoca de terceiros que envolveu, perdoa tudo isso, vai lá dar um beijo no seu pai, vai dar um beijo na sua mãe, porque você não sabe se lá na frente você vai ter essa alegria de poder abraçá-los e receber esse carinho. Né? Então dá valor. E perdoa, libere o perdão, né? Exatamente, por isso que eu curto muito meu pai e minha mãe, que eu ouço tantos amigos falar que não tem mais o paizinho, a mãezinha, né? E eles sentem muita falta, eu vejo meu marido que sente falta dos pais, então eu curto muito meus pais, eu procuro sempre estar com eles, eu falo com a minha mãe todo dia, mãe tá tudo bem, pai tá tudo bem, então é muito importante isso, curta muito mesmo, ame muito seu pai e sua mãe, abraça muito, cheira muito, não deixa de dizer eu te amo pai, eu te amo mãe, porque isso é muito importante, né, Bem? Eu falo porque, na verdade, é um alerta, né, para os filhos. Filhos. Verdade. Dá valor, respeita, perdoa e segue o caminho que o seu pai te ensinou. Que o seu pai e sua mãe é tudo para você.
e aproveita esse momento especial, que Deus está te dando oportunidade. É isso né? mesmo, né? Eu tenho saudade demais, tá doido, da minha mãe, do meu pai, eu lembro deles para sempre, para sempre. Voltando dessa fase da infância de vocês, também tem a história que a Noeli cortava o cabelo de vocês, né? Ela era a cabeleireira da família. Na verdade, assim, teve uma fase da minha vida, acho que na época da adolescência mesmo, né? A gente morava num bairro distante ali, Choró morava totalmente, tipo, vamos dar um exemplo aqui, a Zona Sul, Choró morava na Zona Norte, um exemplo só. E eu gostava de passear na casa dele. Na época o Júnior da Sandy era bebezinho de tudo. A Sandy era bem criancinha de tudo também, pequenininha. E daí a Noeli, eu lembro direitinho que o meu cabelo, eu ia lá na casa deles, só pra Noeli cortar o meu cabelo, né? Aquele tigelinho assim de cabelo lisinho nosso assim, lambidinho assim. E eu ficava o dia todo lá com eles. Eu ia de ônibus, eu lembro direitinho. Naquela época não tinha carro, tinha nada, não tinha. Né? Era diferente. Era uma vida simples, não tinha frescura, nada. E eu ficava lá com eles, passava o dia, ela cortava meu cabelo, ficava brincando com o Júnior, com a Sandy. Então é assim, a casa era uma casa bem confortável, um sobrado, né? Na região aqui de Campinas. E essa história eu não esqueço nunca. E um dos fatos também que eu também não esqueço é quando eu ficava internado em São Paulo. Eu lembro a Mariazinha ia me visitar, a Noeli ia me visitar. Os meus irmãos todos iam me visitar porque eu cheguei a ficar 3 meses internado no hospital. Caramba! Então assim, eu fui um rapazinho que deu muito trabalho para os irmãos. Quantos anos você tinha nessa fase? Nessa fase, a gente mudou de São Paulo para Campinas, eu tinha 10 anos, nos anos 80, 1980. Nessa época, assim, da doença, da crise de saúde, eu tinha uns 8, 9 anos por aí. Nossa. Mas aí, só para concluir, quando mudamos para Campinas em 80, aí eu comecei a fazer o tratamento médico aqui em Campinas, procurar um especialista. Aí com 15 anos de idade, eu fiz a cirurgia do pulmão, tive que fazer cirurgia, já estava mais preparado. Com 15 anos eu fiz uma cirurgia. Eu tive que tirar 50% do pulmão esquerdo. Eu tenho uma cirurgia, uma cicatriz bem grande do lado esquerdo do meu tórax. E o médico que cuidou de mim foi meu amigo até hoje, o Dr. Erval Saretti. E o doutor que fez a cirurgia, o Dr. Pedro de Aquino. Como pode, né, gente? Então, ele tirou 50% do pulmão e canta pra caramba, tem um vozeirão, faz às vezes 2 horas de show. E assim, como Deus é perfeito, né? Como Deus guarda, né? Canta uma música pra gente. Inclusive, depois que eu fiz a cirurgia com 15 anos, depois daquela cirurgia, eu nunca mais tive problema de saúde. Aí eu voltei a poder brincar na rua. Eu tinha vontade de tomar chuva, de brincar na chuva, de jogar bola na chuva. Eu não podia. Depois da cirurgia que eu sarei, era a vida nova. Você brincou na chuva, rolava, deitava naquelas poças d'água, aí viveu, né? Aí foi ser moleque, né? Vou ter que baixar o tom aqui, porque a voz tá bem... Só um trechinho de uma canção para alegrar seu dia, para trazer você a voltar à essência da família. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs cobrindo as flores e o raio de luar que era tão meu, o sonho de grandeza, oh mãe querida, que um dia separou vocês e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixo um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espera, minha mãe,
estou voltando. Que coisa mais linda! Que coisa linda! Isso porque ele não tem 50% do pulmão esquerdo, né, bem? E tô gripado também. Esquerdo ou direito? Esquerdo. De lá, E tô gripadinho também, né? Poxa, me perdoa. Tadinho dele. Tô gripadinho, tô dóizinho, mas tá tudo certo. Mas como eu tô em casa, tá tudo certo. Tá em casa, tá tudo bem, né? Então eu quis trazer ele aqui para contar um pouco da história, da essência deles. Eu acho tão legal. E como é bom a gente se enriquecer, né? Porque quando a gente traz essa história, a gente revive. Você reviver essa infância gostosa, você trazer, né, a sua essência, isso é tão gostoso, né? É maravilhoso a gente reviver. E é bom que nesse programa, como eu estou em casa de estudo, né, a gente vai retratando tudo que se passa na sua vida, na sua casa. É verdade. E é bom né? falar da família, falar da história do passado, falar... E a gente como trouxe foi, curiosidades que muita gente não muita gente não conhecia, sabe, né? muita gente não Da Noeli sabe. cortando teu cabelo, Chororó fazendo suas roupas. São curiosidades interessantes que eu queria trazer aqui para vocês, que você vê assim uma família fazendo todo esse sucesso, todo ali e tal, mas eles tiveram seus perrengues, eles tiveram as suas dificuldades, eles passaram necessidades e não foi pouco, tá? Então cresceram ali tudo humilde junto e tiveram muita experiência. Eu acho tão legal contar para vocês isso, tão interessante. Então por isso que eu quis trazer o Ben aqui para contar para vocês um pouquinho da história dele, a história de vida, a infância, né? E agora o sucesso, Maurício e Mauri. Vocês estouraram logo de cara na primeira 1991, música, sorte, né? Paixão Loucura foi um estouro. A música foi um sucesso. Ela chegou a tocar em Portugal, rádios, né? Ela foi para fora do país. Vocês ganharam disco de ouro logo de cara. E para ganhar disco de ouro naquela época era muito difícil. E eles, no primeiro trabalho, já alcançaram o disco de ouro. Eles foram fazer show no Japão, fizeram uma turnê no Japão. Nossa, eles não pararam. Assim, foi uma coisa assim muito linda, louca, meteórica mesmo. E né? a gente, na verdade, também naquela época foi presença marcante em todos os programas de televisão de audiência. Eu lembro. Era o Sabadão Sertanejo do Gugu Liberato, era quase toda semana, tanto é que tá até no YouTube até hoje. Eu achava engraçado porque eles faziam muito show. Eu sofri, viu? Sofri muito, porque eles faziam muito show. Era muito mesmo. Era tipo 20 shows no mês, de 18, 20, já chegaram a fazer 25 shows no mês. Era mesmo. E eles chegavam em casa, eu lembro que o Mauri já largava a mala, tinha que ir para São Paulo televisão. gravar Sabadão Sertanejo, tinha que ir Especial para o Rio sertanejo. gravar. Programa da Xuxa, a gente fazia bastante. Xuxa, vocês show da fizeram Xuxa. muito, vocês ganharam disco de ouro na Xuxa, disco de ouro no Gugu, no Faustão, vocês faziam muito Faustão. Eu lembro que vocês estavam em TV direto, então você vinha, trocava de mala, já viajava e eu ficava lá sozinha. Naquela época, além do show da Xuxa, que era um sucesso de audiência, Faustão a gente fazia sempre. Tinha também o Raul Gil, né? A gente fazia bastante. Raul Gil, é verdade. Um abraço ao Raul Gil, que tá doido. O Clube do Bolinha. O Bolinha, na verdade, a gente pegou o comecinho, com Paixão Loucura. Aí depois ele parou. Ele parou, logo depois. Ele faleceu, mas vocês pegaram ainda o Bolinha, um pedaço. A gente fez o Bolinha. Vocês fizeram até Inesita Barroso. Inesita Barroso também fazíamos. Vocês fizeram. Acho que assim, os programas... Então, vocês fizeram todos. Não Hebe teve um Camargo que você não fez. também chegou a fazer a Hebe, eu lembro Faziam direitinho. todos os programas de TV. Todos Era assim. TV, era rádio, Maurício e Mauri tava rádio ali sempre também, em naquela primeiro época lugar. era época de sucesso das grandes E eu lembro rádios. que era, olha, Leandro e Leonardo, era Maurício e Mauri, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Era. Sempre nas rádios, assim, né? Que isso era a mesmo. geração, porque Chitão, Chororó e João Mineiro Marciano já era muito estourado. Aí essa dupla nova geração, que era o Zezé de Camargo e Luciano, Maurício e Mauri e Leandro e Leonardo, eles vieram, né, nessa sequência. Eu lembro direitinho disso. Uma nova safra. Né? Aí tocava sempre vocês, assim, na rádio, assim, era muito legal. Olha, a gente, foram anos A isso, gente né? lembra direitinho década. quando a gente estava gravando lá na gravadora Continental, o nosso primeiro... Acho que já era o segundo já, eu acho. O segundo disco já, que era Sempre Seu Homem. A gravadora era muito grande, era um prédio ali na Avenida do Estado. Eu lembro direitinho. Eu lembro. O prédio da disso Continental, também. um prédio enorme. Ali a gente participava, né? Não só da escolha de repertório, participava de tudo, até da parte de criar as fotos, de fazer o layout, a gente participava de tudo. Aí eu lembro direitinho, eles ficavam mostrando pra gente os projetos que estavam para ser lançados. Eu lembro que a gente estava vendo o nosso projeto lá, Maurício e Mauri, e daí também estava, na mesma época, a gente estava vendo o material que ia ser lançado no grande sucesso que foi Leandro Leonardo com o disco Pensa em Mim.
Que bacana. Pensa em mim. Que eram tudo na mesma gravadora, gravadora. praticamente, né, bem? Jean Giovanni também. Sabe que eu lembrei agora, você contando, a gente revivendo? Tinha as revistinhas que era de cifras que as Era pessoas compravam. moda e viola. E olha, Maurício e Mauri, Eram sempre. Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo sempre estavam nas fotinhos Ficava lá. Sempre, na nossa. banca, né, nas bancas de E revistas. eu lembro que meu pai e minha mãe, a gente tomava o café da manhã e eles iam na banca de jornal. Meu pai lia muito jornal, que era o Diário de São Paulo, que se eu não me engano. Minha mãe ia comprar pão e ela passava na banca de jornal e comprava. Aí quando eu comecei a namorar o Mauri, nossa, minha mãe entrava na banca de jornal, tava lá, Maurício e Mauri. Ou era nas revistinhas de música, que tinha muito, igual Palavra Cruzada, tinha aquelas revistinhas de música, de cifra, porque todo mundo queria cantar, todo mundo queria ser cantor. Então tinha as cifras das músicas, e tinha as letras das músicas deles, do Leandro Leonardo, do Zezé de Camargo e Luciano. Gente, que época boa, diferente, né? era um mundo totalmente diferente do mundo de hoje, né? A gente... por exemplo, naquela época, época de gravar o LP, depois se transformou em CD em pouco tempo. A gente tinha um contrato de gravar um disco por ano. Então a gravadora trabalhava aquelas 11 faixas, né? Então tinha um trabalho a ser realizado com aquele CD, com aquele LP, nas rádios, na televisão. A gente fazia o pé na estrada também, que tinha que ir para a estrada visitar as rádios também. E de além rádio dos em shows. rádio, né? Ir Então, lá, assim, divulgar. imagina, aquela época que a gente tem um mundo digital que é tão veloz, tão imediatista, né? Imagina se fosse naquela época o mundo digital. Hoje, se fosse Maurício e Mauri hoje, tá doido? É verdade, né? É uma loucura. Então, assim, a gente vivenciou uma geração diferente, uma experiência gostosa. E naquela época, duplas, né? Não eram muitos artistas também. Tinha muita gente buscando o lugarzinho do sucesso. Mas o mercado, assim, a gente conseguiu, em pouco tempo, chegar numa posição de destaque. E durante anos, assim, a gente se manteve. Então, acho que foi uma época de uma geração que a gente costuma falar, até hoje o pessoal fala na internet, a geração dos anos 90. É verdade, né? A geração dos anos 90. Dá uma olhadinha nesse parceiro que tá aqui com a gente no Pode Ir em Casa, eu volto já. Então, naquela época, eu lembro que depois veio João Paulo Daniel, assim, o João Paulo Daniel já estava na estrada, porém eles não tinham feito sucesso ainda. O João Paulo Daniel veio depois, né? Depois... Com sucesso. Quase junto, perto, mas junto, primeiro... João Paulo Daniel, Jean Não, mas Giovanni. primeiro veio Maurício e Mauri, Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo. Aí em seguida começou a vir João Paulo Daniel, Jean Giovanni. Rick Renner. Não, Rick Renner veio depois, bem depois. Realmente eu não consigo. Bem pra frente, eu lembro direitinho, veio bem pra frente. E foi uma época tão gostosa, assim, é muito saudosa. E assim, eu tô achando muito bom, feliz, porque a gente está hoje em dia revivendo isso. Os clássicos sertanejos, eles voltaram, né? E os jovens hoje estão conhecendo a geração deles, estão curtindo a música que eles faziam naquela época, porque veio o sertanejo universitário com uma proposta muito diferente e, de repente, o clássico sertanejo volta com tudo, né? E o legal é que a gente, como foi uma fase que a gente viveu, de uma geração do sertanejo 90, que as duplas de hoje, né, essa molecada que... Eu falo molecada num tom de respeito, né, de carinho, que são jovens, né? São meninos. E a gente vê uma geração do sertanejo universitário, né, que a gente usa o termo como uma nova geração. E essa galera de hoje, eles também cresceram ouvindo as músicas dos anos 90. Tanto é que eles gostam, né? Regravam vários sucessos. Tanto é músicas do Maurício e Mauri mesmo. Vários já regravaram. Já foram regravadas, né? Por vários artistas. Então, assim, é uma geração bacana, que faz um trabalho muito legal e respeita as nossas origens. A época então, de vocês, importante. Né? E vocês recentemente gravaram uma música com o Zé Henrique e Gabriel. Exatamente. Uma música linda que está aí tocando, Pedaço de Mim. Vai aí no Spotify, baixa aí, olha a playlist de Maurício e Mauri. Tá ali a música Pedaço de Mim, que ela é tão linda. Eu gosto tanto.
Eu gosto tanto. Deixa eu ver se... Eli, essa música é pra você e pra Marildo, tá? Eu gosto tanto, tanto de você, que o meu coração sempre fica alegre quando te vê. Eu gosto tanto. Aí vai embora, que eu tenho que... Aí a música é linda e ficou tão linda na voz deles, das duas Na duplas, próxima eu sabe? tiro Ficou direitinho, tá bom? incrível, assim. Muito, mas vão ali no YouTube, tem o clipe, baixa aí no Spotify, tá muito legal. E eles estão Exatamente. para lançar agora, posso dar um spoilerzinho? Pode, claro. Eles regravaram a música Uma nova roupagem. Paixão Loucura com uma nova roupagem com Com os irmãos Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. Gravaram um clipe aí, vão lançar e tá muito bonito na voz dos 4 irmãos. Ficou assim a coisa mais linda, né? Na verdade, Paixão Loucura, como é um hit nosso, a gente, na verdade, essa música marcou demais. Como tem a ver a história com eles, né? Né? Que era pra ir comprar eles E a daí música. ficou legal, a gente gravou no estúdio aqui em Souza, no estúdio, no Santo Som, no estúdio do Túlio. Ficou muito legal o clipe, né? E com o novo arranjo do Paixão Loucura, que a gente manteve as mesmas a originalidade da música, mas tá bem bacana, tá bem Vocês atual. já participaram várias vezes com eles, né? Vocês Já. participaram no de 40 anos deles, vocês cantaram O Nova Geração. Ciumento a gente participou. Demais. Exatamente. Aí depois já vocês fez fizeram, alguns eles clipes fizeram o também. DVD de vocês, cantaram Isso. 2 músicas, que Paixão Loucura e Ciumento Demais. Como Paixão Loucura, naquela época o DVD não foi lançado nas plataformas digitais. Tá lá Então a o gente DVD, preferiu- que é Por isso que incrível. a gente decidiu colocar agora, lançar agora, por esse motivo. Mas assim, vocês já tiveram essa experiência, né? De dividir palco com Já, eles algumas vezes, principalmente em Barretos, né? Eu ia falar agora mesmo, Barretos foi uma experiência maravilhosa, né? Foi Que a gente teve lindo, o em ano Barretos retrasado, foi em 2020, faz pouco tempo, foi acho que muito 2023, legal. isso mesmo. É, Foi maravilhoso, tinha, foi acho uma que experiência. 60 mil pessoas, né? Tava abarrotado de gente, Lotado, o foi Chitãozinho lindo. Chororó, um show maravilhoso, né? Que a gente é fã, né? Você sabe, a gente não perde um. Cada turnê, cada lançamento, a gente é o primeiro a tá lá. E em Barretos eu lembro direitinho, quando a gente foi participar de Barretos, a gente cantou com eles e a galera toda veio abaixo, assim, curtiu demais. Então pra gente, tanto é que tá no nosso Instagram, né? Maurício Mauri Oficial, o pessoal pode ver lá os vídeos lá. Maurício Mauri em Barretos com Chitãozinho e Chororó. Então assim, eles sempre esteve com a gente. Então a gente é aquela coisa de irmão, de carinho, de respeito e de dar as mãos, né? Acho que o mais importante é isso. Vamos fazer um ping-pong? Vou tentar. Vamos lá. Uma comida. Uma comida. Posso ser 2 ou tem que ser uma só? Você que sabe? Eu sou viciado num franguinho caipira. Minha paixão é o frango caipira, né? Com caldinho. Mas também não abro mão de uma bela picanha. A picanha é bom demais também. Sim. Um ídolo. Jesus é tudo, né? Ele é tudo pra mim. Uma inspiração. Inspiração, Chitãozinho e Chororó, os meus irmãos, que me inspiram sempre. Uma lembrança. Do meu pai e da minha mãe. Da minha vida lá na Vila Mimosa com eles. Uma realização. Realização acho que é o sucesso, né? Da carreira Maurício e Mauri, minha história com meu irmão Maurício. Que pra mim ali, não imaginava que ia chegar onde chegou. Então a gente não pode reclamar não, a gente agradece a Deus por onde a gente está hoje. Um sonho. Sonho de um Brasil melhor, de amor e de paz, sem essa confusão que a gente está vivendo hoje. Mas eu creio que Deus está cuidando do nosso país. O sertanejo é? O sertanejo é a simplicidade do interior, a vida humilde, a vida da roça, que a palavra sertanejo remete sertão, a vida simples. Qual o conselho que você dá para esses jovens que estão aí começando na música? Qual o conselho que você dá? O sucesso é uma palavra muito forte, muito pesada. E se você tem sonhos, se Deus te deu esse talento, essa capacidade, né? Muita gente canta bonito, tem uma voz maravilhosa, toca bem. E às vezes não tem a oportunidade. O principal de tudo hoje é a pessoa acreditar em si mesmo. E a luta, nunca desistir. E principalmente confiar em Deus. Coloca Deus na frente e vai em busca.
Porque Deus sempre coloca uma pessoa certa para te olhar e te levantar e te colocar no lugar do sucesso. E o sucesso realmente é só Deus que sabe. E é confiar nele, que tudo vai dar certo. Que delícia ter aqui o meu amor, o amor da minha vida. Ele é meu companheiro, ele é meu namorado, ele é meu melhor amigo, ele é minha metade, ele é minha alma gêmea. Então, assim, fiquei muito feliz de ter você aqui comigo nesse Pod em Casa. Você tinha que estar aqui, Amém. você tinha que estar contando a tua história, um pouquinho da nossa história. E foi, assim, um prazer grande ter você aqui. Eu só te desejo o que é de melhor nessa vida. Muito sucesso, muita luz, muita saúde, que você esteja sempre do meu lado, caminhando comigo, que eu peço a Deus que guarde você. E obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu posso aproveitar aqui o sucesso do teu programa, do podcast, e mandar um abraço e agradecer. Claro, e fala das tuas redes sociais também. Tá, agradecer de coração aí o pessoal lá da Clínica Tiger, Clínica Odontológica Digital. Tiger Odontologia Digital em São Paulo. Dr. Daniel, um grande abraço. Ele está cuidando da minha saúde, do meu sorriso, então merece o meu respeito, o meu carinho. Mandar um abraço também ao pessoal da Pestana, que a gente fez um tratamento tão bacana aqui em Indaiatuba para dar uma enxugada aí. A gente se realizou. A gente está super bem fisicamente hoje. E agradecer também imensamente a todo o pessoal que tem acompanhado o Maurício e Mauri, né? Por esses shows. Os nossos fãs clubes. O Brasil afora, de coração, né? Os nossos fãs. Agradecer de coração ao pessoal que está sempre nos seguindo. O nosso Instagram, né? A você ainda que está aí nos assistindo. Maurício e Mauri Oficial. Nos acompanhe. Sigam as nossas redes sociais e para saber das novidades e também das agendas de shows. E estamos aí comemorando 35 anos de carreira. 35 anos de carreira, show, isso aí. Preparando um show novo para vocês. Mas firme e forte na estrada, trabalhando bastante. E obrigado também ao pessoal de Indaiatuba, essa cidade que nos acolheu com tanto carinho. Eu sou muito apaixonada, cidade que que eu conquistei grandes amigos, grandes parceiros, grandes negócios. E agradeço a Deus, né? Por tudo. E a minha nova casa, que é aqui o Rádio Jornal de Indaiatuba. Rádio Jornal, pessoal, nosso abraço, toda a equipe do Dr. Alexandre, o Thales, o Hércules, a Célia, toda a minha equipe, a Vivi, a Ju, todo mundo que está aqui na minha equipe, eu queria agradecer, estou muito feliz. Um beijo aos nossos filhos também, né? Nossos filhos, família. E é isso aí, gente. E o nosso Pod em Casa está ficando por aqui. Acabou. Tava muito bom, né? Uma delícia. Obrigada. E olha, baixa aí o Spotify aí do Maurício Mauri, cada música linda. Tá bacana. Tem também no YouTube. O Instagram do Mauri é Mauri Cantor, @Mauri Cantor. Maurício Mauri Oficial, vão lá, siga, dão like, curte, que tá muito bacana, tem novidades deles. E, gente, semana que vem a gente tem um encontro marcadinho, hein? E vão ter muito mais Papo Celebridade aqui com novidades para vocês. Canta pra gente! Cantar E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Pra quem? Pra mim. Don't say you don't. You gotta stand up.